Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje estamos aqui com a Elisiane, ela vai falar um pouco aí para vocês. Ela é engenheira elétrica e trabalha, ela é responsável, né, para dizer a verdade, nos hospitais de todos os equipamentos usados no hospital. Então, ela vai dizer a importância desse equipamento, a importância de entender a questão da eletricidade, a questão do campo magnético, né? Não somente, né, os médicos, né, Elisiane, mas todas as pessoas que estão envolvidas com isso, né? E ela vai falar um pouco da profissão dela, né? O que é uma engenheira elétrica, né? Quais as atribuições que ela tem dentro do hospital, né? De tanto que eu tirei um pouco ela do trabalho e estamos aqui na sala dela para que pudesse falar esses minutinhos com vocês, beleza? Elisiane, primeiramente, obrigado aí para contribuir com a gente, com os alunos aí de física, né? Os alunos de física. Eu queria que você falasse um pouco o que faz um engenheiro elétrico, estuda muita física na universidade. Podia falar um pouco para a galera o que faz um engenheiro? Sim. Tudo bem, pessoal? Prazer. Então, assim, a minha formação é engenheira elétrica, a minha ênfase foi eletrônica e telecomunicações. Na engenharia eu estudei muita física, então eu tive matérias de física 1, 2 e 3 e assim por diante. Entrei também mais aprofundado na área de eletromagnetismo, com as matérias específicas de eletromagnetismo 1 e 2 também. Então, dentro da engenharia elétrica, a física está muito presente. Que livro você usou de eletromagnetismo? Do Halliday? Exatamente. Do Halliday? Foi o Halliday, isso mesmo. Pessoal, vocês estão usando o Halliday também? E o eletromagnetismo é um trauma para todos os engenheiros. Normalmente o pessoal vai para a final, né? Então, não foi o meu caso, né? Não, para a final eu fui, mas não cheguei a ficar nessa matéria, então na segunda eu passei direto. Então, a minha formação foi essa. E no hospital, geralmente não tem muita gente na engenharia elétrica nessa área de hospitais, né? Tem que ter responsável, né? Isso, na realidade sim, dentro dos hospitais, a fiscalização está exigindo agora que se tenha dentro do hospital um responsável engenheiro. Então, no meu caso, sou como responsável tanto para a área de equipamentos médicos como para a área elétrica, de manutenção geral. Então, a maioria dos hospitais, como está sendo uma novidade essa questão de engenheiro, pelo custo, eles acabam otimizando, né, esse profissional para atender as duas áreas, tanto para a elétrica, né, como para a área de equipamentos médicos, que são duas áreas bem distintas dentro do hospital, são equipes diferentes para cada área. Ah, é? Exatamente. E assim, o que você poderia dizer, Elisiane, dentro do hospital, assim, as dificuldades, as barreiras até que você pode encontrar de a parte elétrica estar corretamente, que dificuldade você vê assim da equipe médica ou dos profissionais, né, do próprio hospital, né, geral, como é que você pode ver assim, o que você acha que seria melhor que os funcionários soubessem, ou que os médicos soubessem, para que facilitaria a vida, né, o trabalho? Primeiro, então, só para ficar mais fácil, né, de vocês compreenderem, explicar um pouquinho qual que é a função do engenheiro em cada uma das áreas, né, na área de equipamentos médicos e na área elétrica, dentro do hospital. Então, um engenheiro na área de equipamentos médicos, que é mais conhecida como engenharia clínica, ele é responsável pela manutenção, tanto corretiva como preventiva, dos equipamentos médicos. Então, tudo que é conectado ao paciente, né, se tratando de equipamentos eletrônicos, eletroeletrônicos, o engenheiro clínico, que é a formação normalmente é engenheiro elétrica, se especializa como engenheiro clínico. Ele é o responsável por manter esses equipamentos. Calibração, então toda essa parte ele faz esse controle. Além disso, pela compra dos equipamentos, então ajudar nas especificações, ajudar na melhor marca, no que vai atender realmente o profissional médico. Qual é a necessidade daquele equipamento para tipo da população, para tipo do exame. Então o engenheiro auxilia também não só na manutenção, mas também na compra desses equipamentos, né? E depois, posteriormente,
descarte, enfim, para qual que vai ser o destino final dele. E na área elétrica é toda a manutenção do prédio em si, né? Então toda a parte de infraestrutura, de aterramento, quadros elétricos, até a parte de geração, a entrada de energia. Então a maioria dos hospitais não é como uma residência que entra 127 ou 220 volts, então normalmente a tensão que um hospital recebe é de 13 mil, então lá dentro do hospital tem uma subestação que abaixa essa tensão. Tem gerador dentro? Tem, tem transformador que vai, isso, sim, né, porque... transformadores que vai pegar essa energia essa tensão de 13.800 volts e vai baixar. Por quê? Por que tem normalmente isso? Porque equipamentos de grande porte não trabalham com 127 ou 220, trabalham com 380 volts. Então, para não ter diversas fontes de entrada, 127, 220, 380, enfim, o 380 é a composição dos 220 volts. Mas então, para não ter diversas fontes de entrada, vem uma só, da Copel, e essa daí é rebaixada através dos transformadores, conforme o que eu preciso. Pessoal, né? só fazendo um parênteses aqui, a Copel, que ela falou, é uma distribuidora de energia do estado do Paraná. Exatamente, é concessionária. É a concessionária. Exatamente. Então, cuida desde da entrada de energia do hospital, todos os quadros, toda a distribuição, até a tomada onde são ligados os equipamentos. Tipo então, assim, que fosse na nossa casa, geralmente na área de serviço, atrás da porta, geralmente é o quadro de distribuição. Isso mesmo. Onde fica lá os disjuntores e tudo mais. Exatamente. Então o engenheiro, dentro da área de manutenção geral, cuida de toda essa parte de instalação. Então tem que fazer também manutenções preventivas, corretivas, as medições periódicas, tudo conforme as legislações que cada hospital tem. Todos os hospitais precisam atender legislações. Então a gente trabalha em cima delas para manter a estrutura sempre bem segura, né? E a questão dos funcionários? Lidando com os equipamentos? Então, entrando nessa parte, a gente tem muita dificuldade, porque justamente pelas pessoas não entenderem muito, né, da importância da eletricidade, da importância do cuidado que se deve ter com ela. Então, dentro do hospital a gente enfrenta muitos problemas, né? Vou citar alguns aqui. Com a mudança que teve de padrão de tomada, então muitos hospitais ainda mantêm aquele padrão antigo. O padrão se diz aquele de 3 pinos agora. Isso, exatamente. Porque todo mundo tem em casa, e daqui a pouco até eu vou pedir, só para interrompendo um pouco, Lisiane, até a gente vai fazer uma observação das gambiarras que o povo faz em casa. E tem muito no hospital também. Isso acontece muito no hospital. Daí falando, continua lá quando a tomada troca, né? Então, tem o padrão antigo e o novo padrão, que são os 3 pinos. O novo que não é tão novo, que já tem algum tempo. Mas a dificuldade financeira dos hospitais, a quantidade que tem dentro dos hospitais, nem sempre é possível trocar tudo conforme muda a norma, né? Então, tem hospitais que ainda mantêm o padrão mais velho, né? Então, o que acontece com os profissionais, né, de enfermagem, ou os médicos, enfim, técnicos? Eles normalmente vão tentar conectar o equipamento com o padrão novo de tomada na tomada de padrão antigo. E não entra, né? Porque um é 3 pinos reto e o outro é desalinhado, né? Então, para conseguir fazer isso, e todo mundo, eu acho que já fez isso em casa também, o que a gente faz? Arranca o pino de aterramento. Então esse é um dos problemas que a gente enfrenta muito no hospital, e isso é seríssimo dentro do hospital. Entretanto que o pino de aterramento é uma segurança. Exatamente. É uma segurança, pessoal, não é só pelo fato. Quer ver uma coisa bem antiga? Eu acho que o povo vai lembrar. Quando se comprava computadores, que o povo mandava vir do Paraguai, os computadores e os gabinetes, pessoal, olha só a importância do eletromagnetismo na questão da eletrostática. Né? Sim, também. O gabinete ele é de metal, né? Ele é metalizado, o gabinete. Então você bate no gabinete, ele é metalizado, né? Ele não é de plástico, vocês sabem. Pega o computador de vocês, o desktop, né? E sempre vinha 3 pinos.
que era o fio terra, né? Ou fase neutra e o terra. E o meio O que o povo terra. fazia? Arrancava. Aí encostava no computador, choque. Né? A eletrostática, né? De repente, às vezes até uma fuga por algum problema na placa do computador, pode ocorrer uma fuga de corrente pelo aterramento, que é o correto, né? Então ele vai ter esse fluxo de corrente via aterramento para ir embora para a terra e não ir para a carcaça do equipamento, energizar o equipamento e você servir como um aterramento. Quer ver uma coisa perigosa também, Lisiane? Chuveiro, né? Claro, o pessoal ainda vai ficar falando, a gente vai entrar no assunto aí das tomadas, mas se vê chuveiro, né? Geralmente tem o fio terra. E o que geralmente os loucos fazem? Falo louco porque é uma loucura. É pegar o fio terra e ligar, ou pegar o neutro, ou fase, né? Que a pessoa não sabe qual que é o fase ou neutro, se é 127, 220, e liga junto. Liga um no outro. Gente, isso é um perigo. Exatamente. Você pode morrer dentro do banheiro tomando banho. Exatamente. Então quem tem isso, gente, vá lá agora e desligue isso. Então assim, o aterramento é muito importante para proteger justamente quem está utilizando aquele equipamento ou chuveiro, enfim. Porque ao invés de receber o choque, esse choque vai ser dissipado via aterramento. Então até de repente uma descarga atmosférica, né? Vai ter um raio, energizou a estrutura, você não vai sentir se o aterramento da estrutura, do hospital, de tudo, estiver muito bem feito, então não vai ter perigo em queimar equipamentos, não vai ter perigo nada disso. Então por isso que a gente precisa também do sistema de SPDA, que é justamente o sistema de proteção contra descargas atmosféricas que deve ter toda a instituição, né? Então, dentro do contexto ainda das gambiarras, a gente pega muito dentro do hospital também extensão feita por, às vezes, profissionais que estão lá dentro da área de manutenção, mas não tem visão da importância que é uma extensão bem feita, né? Porque o problema não é se usar a extensão. Claro que dentro do hospital não é permitido. O ideal é que não se usasse. Mas assim, a importância de ter o aterramento dessa extensão. Porque muitas vezes eles vão lá, pegam um fio paralelo, que só tem 2 vias, e colocam fase neutro, ou enfim, apenas 2 condutores, e colocam isso para usar em equipamentos médicos. Você isolou o aterramento. Daí isso pode gerar, de repente, no eletrocardiógrafo. Você está fazendo um eletrocardiógrafo e acaba aparecendo muita interferência. Por quê? Porque aquele equipamento não está aterrado. Então ele está pegando toda a interferência do ambiente e não tem onde dissipar. Você falando agora de equipamentos médicos, né? Isso acontece também na nossa casa, né, gente? Claro, a gente não vai falar em termos técnicos, mas o TUG e o TUI, que são os modelos de tomada, né, os conectores. Exatamente. Que se você, eu acho que já aconteceu isso com você. Se você pegar um pino, você não sabe, vamos supor que você não entende de corrente elétrica, de fiação. Mas você vê que aquele pino não entra nos 2 buraquinhos da tua casa. Fala, mas como é que não entra? Né? Se é 2. Porque aquele lá é o específico, aquele lá geralmente é para 20 amperes, né? De 10 a 20 amperes. Aí o outro entra normal. Mas esse entra, por que o outro não entra? Fizeram uma coisa mais grossa. Ela já é com esse intuito, para ter um aterramento, já ter uma fiação. Lembram as leis de Ohm? A segunda lei de Ohm, a questão da secção transversal, a bitola do fio, a grossura do fio. Com certeza. Né? Que eles falam em milímetros quadrados. Né? Tem que usar um fio 10, fio tanto, né? Fio 2,5, sei lá o que for. E tem isso na nossa casa. Então não force, gente. Tanto é que a espessura já é maior justamente porque a corrente vai ser maior que passar ali. Se você forçar ou de repente usar um adaptador para colocar na tomada, que a gente são casos de dentro do hospital, utilizar um adaptador para colocar aquele pino mais grosso no mais fino, você tem que pensar que aquela fiação que está dentro da parede é mais fina também. Sim. Então você está correndo o risco, de repente, de causar um incêndio. Sim, porque daí vai aquecer. Você vai aquecer aquele fio, porque é uma corrente excessiva, que não foi preparada, aquela fiação para essa corrente, vai aquecer, pode derreter o isolamento, eles entrarem em curto e esse curto gerar um princípio de incêndio. Sim, que daí a corrente elétrica sobe horrores. Exatamente. Ela sobe horrores. Então, assim, por isso que é importante, né, cada
cada item que tem, né? O pino mais grosso, o pino de aterramento, tudo isso tem um propósito. E você vê, você está falando do equipamento, né, do eletro, né? Então você vê, gente, vocês sabem, né, pela experiência de Ørsted, né, que toda a corrente elétrica produz em torno dele um campo magnético. E por Faraday, todo o campo magnético também induz, né, uma corrente elétrica. Você vê a lei de Lorentz, né, a da FEM lá, que vocês veem, aquele sinal negativo. O que será aquele sinal negativo, né, numa indução eletromagnética, né? Equipamentos, você vê, esses equipamentos que está falando, geralmente custam milhões, né? E eles estão com uma corrente elétrica muito alta ali. Sim. Né? E aí tem a questão do campo magnético, né? Equipamentos que tem campo magnético no hospital. Dentro do hospital, eu acho que o equipamento mais importante dentro de uma instituição que tem os exames mais precisos que trabalha com o campo magnético é a ressonância magnética. Que o próprio nome já diz, né? E magnético porque ele trabalha justamente também com o campo magnético. Só que a gente está falando aí de um campo magnético que alto? Exatamente, é muito alto, ele pode variar de 1,5 Tesla a 3 Tesla. Isso vai depender da compra que o hospital fez, da necessidade, isso, né? da necessidade que ele vai precisar. Não adianta tipo comprar de talvez exame, um de 3 telas se talvez o tipo de exame não ali exige toda não exige essa tecnologia para precisar de exatamente. tanto esse campo magnético. Pessoal, aproveitando, só fazendo um parênteses, você fala assim, tá, mas 3 Tesla, 3 é pouco, né? Numericamente falando, sim. Isso, mas vocês sabem quanto que é o campo magnético terrestre? É micro Tesla. Micro. 0,00001 Tesla. Então, a magnitude do planeta Terra, a questão do campo magnético, é micro Tesla. Agora o equipamento está falando de 1 Tesla, é muita coisa. 1000 vezes. Mais de 30 mil vezes, gente. Eu acho que é a questão do campo magnético. Você vê, a questão do magnético, vocês usam na geladeira, aqueles imãzinho, também, ele é milli, se não me engano, eu acho que militesla, esse do imã ali, né? Mas o equipamento, então, esse equipamento da ressonância, né? Então, por isso que tem vários critérios de segurança ali. Exatamente. Na verdade, um equipamento de ressonância magnética, quando é feita uma aquisição, existe todo um preparo de sala para receber esse equipamento. Primeiro que para ter um campo desse, de Tesla, né, na faixa de 1 a 3 Tesla, o peso desse equipamento é muito grande. Imagina o tamanho daqueles ímãs Exatamente. gigantes. Então, assim, é muito pesado. Então, a estrutura da sala tem que estar toda preparada. E pense, um campo magnético nessa amplitude, se um imãzinho de geladeira puxa daquela forma, imagine um campo nessa amplitude. Então, por isso que, quando você vai fazer um exame de ressonância magnética, normalmente eles pedem, tira aliança, tira brinco, tira qualquer coisa de metal que você possa ter no corpo. E pessoas que usam marca-passo, essas coisas normalmente não podem fazer exame de ressonância magnética. Só fazendo um parênteses, vou deixar uma curiosidade para vocês, não vou responder. Pessoas que têm pino no corpo, será que elas podem fazer exame de ressonância? Já vou dizer para vocês, podem. Mas falar assim, tá, mas se tá com uma peça, por que o campo magnético é tão intenso, por que não vai afetar, deslocar a prótese? Vá atrás dessa informação. Eu não vou responder aqui, nem ela, né? Porque as pessoas que usam prótese não pode, né? Do que é essa prótese? Pare e pense. Que material que é essa prótese? Então já vou dar um spoiler, né? Uhum. Já vou dar um spoiler aí. Será que ele é ferromagnético, esse material? Não sei. Exatamente. Então, normalmente eles pedem para tirar tudo porque qualquer coisa, inclusive os equipamentos dessa sala, a gente vai falar, normalmente o paciente que está lá, às vezes está numa condição que ele precisa estar monitorado. Então, precisa estar medindo batimento cardíaco, precisa estar medindo tudo. E aqueles eletrodos, normalmente, são materiais magnéticos, né? Condutores, né? Enfim, o campo pode puxar eles. Sim. Só que para a ressonância magnética já é feita de um material diferente, justamente para não ter esse problema. A carcaça dos equipamentos, a carcaça de uma maca que vai entrar, tem que ser totalmente diferenciado para entrar nessa sala. Até o carrinho lá da moça da higiene, se precisar entrar, tem que ser diferente. Então, assim, por quê? Nada de brinco. Porque o que acontece? Se entrar
vai ser puxado pelo campo. Pensa, Então, pessoal, você com brinco, ó, tipo aquele Elisânia tá com brinco. Imagina vai arrancar a tua orelha. a tua Vai. orelha. Exatamente, Sim, o campo magnético acontece. é muito intenso, gente. Acontecem muitos acidentes, acontecem dentro dos hospitais com ressonância magnética, justamente pelas pessoas não terem esse conhecimento, né, do que pode, o que não pode. Então, às vezes, uma pessoa mal orientada vai lá, entra... Sim, né, e na inocência, né? Exatamente, na inocência e acaba... Porque esse gerando equipamento, acidente. ele sempre está ligado, ele fica ligado 24 horas. Exatamente. Gente, não é que nem assim, vou ligar e desligar. Ele fica ligado... Exatamente. Bom você ter tocado né? nesse assunto, porque o que 24 horas ele acontece? fica ligado. No momento em que você compra uma máquina dessa, ele vem, claro, sem esse campo estar ativo. Sim. No momento que você instalou a máquina, como a bobina que envolve ali que você entra dentro, né, para fazer o exame, ela é um material supercondutor, então ela fica normalmente imersa em hélio para ter resistência nula. Então, a partir do momento que você instalou o equipamento, eles injetam, através de uma fonte externa, corrente nessa bobina, e essa bobina vai ser energizada. Então vai começar a ter corrente. Vai começar a circular corrente nessa bobina. Como ali a resistência é nula, ela não vai perder, não vai ter o efeito Joule, não vai perder, né? Então essa corrente, se o equipamento for muito bem calibradinho, vai ficar ali para sempre. Então, por mais que o equipamento aparentemente, né, entre aspas, esteja desligado, o campo magnético está presente. Está presente. Então, às vezes as pessoas, está desligado, vai entrar. Não, não pode. Né? Não pode com material metálico. De tanto que até ele emite som, né? Quando faz, ele emite som, barulho. Exatamente. Né? Ele é meio ensurdecedor, até as pessoas usam alguma coisa. Porque para dizer que está em funcionamento, sempre tem pisca. Isso mesmo. A questão de segurança. A parte de segurança de uma sala dessa, assim como salas de raio-x, então, muitos avisos, né, pro lado externo da sala, luzes, para quem né, de repente tem dificuldade de ler, alguma coisa assim, então tem luz para indicar que o equipamento, que a sala está sendo usada, que você precisa ter cuidado. Então, assim, e normalmente quando se instala um equipamento desse dentro do hospital, todos do hospital são treinados com as formas, né, os cuidados, a segurança que deve ter ao entrar dentro de uma sala dessa. Nossa, que legal, hein, Elisiane? Nossa, você vê, pessoal, como é bom conversar com o pessoal da área, né? Tipo engenharia elétrica, para vocês verem a importância da física. Né? Não é só apenas, já que nós estamos falando de eletromagnetismo, né? Não é só questão do ímã saber polo norte, polo sul, né? Exatamente. Sabe, aquela geralmente nas escolas se ensina isso. O ímã tem polo norte, polo sul, atrai e repele. Tá, pra quê? Né? Qual a importância? Você vê agora nesse equipamento de ressonância magnética está falando. Pense, pessoal, a temperatura que não deve ser esse equipamento dentro de uma corrente elétrica muito alta. Deve ter alguma coisa que faça resfriar. Se vocês forem olhar, eu acho que eu fui fazer uma vez do joelho, um exame, eu lembro que tinha um duto que ia para fora. Aí, eu, bem curioso, né? Daí eu falava, não, isso aqui é para resfriar o equipamento. Né? Então, normalmente, né? Salas com equipamentos de tomografia, até o próprio aparelho de ultrassom, né? Que é mais simples vendo, né? Comparado a uma ressonância. Todos esses equipamentos têm que ficar em sala refrigerada. Então a temperatura influencia muito. Né? A gente sabe, quanto mais aquece o material de lá... Eu fico imaginando, eu não tenho esse valor, né, gente? Também depois tem que ver no manual, porque isso depende muito do aparelho. Imagine a corrente elétrica que deve passar dentro desse aparelho de ressonância magnética. Deve ser gigante a quantidade de corrente elétrica, até aquece, né? Exatamente. Na verdade, essa corrente injetada inicialmente é bastante alta. Acredito que seja acima de 700 amperes. Nossa. Então, para que tenha esse campo nessa magnitude. Sim. Então, é exatamente por isso que essa corrente tem que ser bem alta injetada, né? Uhum. E todo na verdade, a refrigeração, feita nessa bobina com gás hélio, que é uma temperatura muito baixíssima, né? Em torno de 4 Kelvin,
Para quê? Pessoal, pare e pense, 4 Kelvin. Lembram? O 0 Kelvin é o zero absoluto. Exatamente. Quanto que é 4 Kelvin Celsius? Lembram? Vamos lá atrás disso, né? Então, 4 Kelvin para realmente conseguir refrigerar o suficiente para que não tenha essa resistência também que eu tinha falado no material condutor. Então, a física está presente em tudo no nosso dia a dia. Se a gente Nossa, Elisiane, sabe? pensar, né? Não, foi legal, né, pessoal? Já estamos encerrando aqui nossa entrevista, né, com a engenheira elétrica aqui no hospital. Ela se deu um tempo aqui com a gente. Eu falei, olha, só queria que você falasse um pouco, né? Então, ela foi muito querida em nos atender aqui, para passar para vocês aí, né? Os alunos aí, você que está estudando física, né? E se você na licenciatura for trabalhar com seus alunos, né? É sempre isso, né? O porquê que você está aprendendo isso, Exatamente. né? Os alunos têm o direito de saber o porquê que ele tem que aprender uma corrente elétrica, qual que é a função da corrente elétrica, qual é a função de Weber, né? Ou do Tesla, né? A questão da variação do fluxo magnético, como é que funciona essa variação, é colocar na prática, né? Exatamente, eu acho que é muito bacana essa ideia, né, de você colocar a física no dia a dia e demonstrar isso em sala de aula, porque eu fiz graduação, fiz física e eu já estava na minha área. Fiz engenharia e já estava dentro da minha área. Então é um pouco diferente quando você já está inserido no ambiente. Agora, para os meus colegas de turma que nunca tinham trabalhado na área, fica muito difícil você aplicar. Tá, mas para que eu estou estudando isso? Eu nunca vou usar isso. Então daí a gente... Onde eu vou usar isso da minha vida? Exatamente. Então assim, quando a gente está na área fazendo a graduação, fica mais fácil. Mas para quem não está e vai sair dali, pelo menos vai ter ideia de onde vai usar. E principalmente os alunos do ensino médio, né? Exatamente. Então, assim, por que eu tenho que estudar esse fluxo, essa variação do fluxo magnético? Tá, pessoal, se vocês mostrarem, como a gente está, né, aqui agradecendo a Lisiane, está dizendo a importância da física, até colocar os técnicos, né, de enfermagem, os pessoal trabalhando, você vê, isso pode prejudicar um equipamento caríssimo. Sim. Por uma ligação errada. Né? Então, a estrutura, por mais que eles façam isso, mas pelo fato de você arrancando o pino, você fazendo isso na tua casa, né? A importância do eletromagnetismo na nossa vida, a questão de equipamentos. No dia a dia nosso. No dia a dia nosso. E na realidade até é bacana, principalmente no ensino fundamental, ensino médio, tá absorvendo esse tipo de informação, porque de repente você desperta lá naquele aluno uma vontade de ser um físico, de ser um engenheiro. Engenheiro elétrico, né? Que muitas pessoas pensam assim, vou fazer engenharia, civil ou mecânica. Eles não sabem a importância de uma engenharia elétrica, né? Porque não sabem a aplicação. O que faz um engenheiro elétrico? Só fica fazendo o quadro de distribuição? Exatamente. Não, né, gente? Não é isso. Lisiane, quero agradecer você, né? Agradecer enormemente por esse teu tempo aqui. O pessoal já estamos saindo, ela já vai voltar a trabalhar, né? Aqui no hospital. Então, quero agradecer você, e se caso quiser dar um recadinho para a galera aí, né? Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho para vocês do meu dia a dia aqui, da rotina, né, do hospital. Um pouquinho do que é a minha rotina, né? Mas eu acho que é bacana vocês conhecerem, saberem também que dentro do hospital é necessário ter um engenheiro, que a gente também usa física no nosso dia a dia, né? Aqui dentro, e tem que estar muito bem informado para qualquer um dos profissionais. E boa sorte para vocês aí, e agradeço novamente pela oportunidade. Eu que agradeço, pessoal. Um beijão, um abração aí do professor Azeitona e até o próximo vídeo, né? Quem sabe? Até!